Olá, bem-vindo ao podcast de saúde ocupacional da Morche. O tema escolhido para falar foi sobre a NR06. Ela está entre as normas regulamentadoras mais conhecidas pelos profissionais de SST. Ela trata sobre a última barreira de proteção para os colaboradores, que corresponde ao app selecionado corretamente. Neste podcast, apresento os principais temas da legislação e a quem se destina, além das responsabilidades dos empregadores e empregados. Ouça até o final para conferir também um bônus com serviços de telemedicina ocupacional para otimizar a emissão de laudos SST. Sobre o que é a NR06. É a norma regulamentadora sobre equipamentos de proteção individual. Ou seja, é uma das legislações complementares ao capítulo 5º do título 2º da CLT, que estabelece iniciativas de medicina e segurança do trabalho obrigatórias no Brasil. A norma regulamentadora 06 reúne orientações sobre aprovação, comercialização, fornecimento e utilização de EPIs, definindo os itens como o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Estrutura da NR06. O corpo do documento é separado em 10 seções diferentes, além de um anexo e um glossário. Ouça cada tópico a seguir. Objetivo. Campo de aplicação. Disposições gerais. Comercialização e utilização. Responsabilidades da organização. Responsabilidades do trabalhador. Treinamentos e informações em segurança e saúde no trabalho. Responsabilidades de fabricantes e importadores. Certificado de aprovação. Competências. Anexo 1º, lista de equipamentos de proteção individual. Glossário. Sobre quem precisa obedecer a NR06. Fabricantes, importadores, empregadores e trabalhadores que utilizam app devem atender ao disposto no documento. Quem adquire ou encomenda equipamentos de proteção individual se equipará ao importador, devendo, também, cumprir as exigências da norma. Principais medidas da NR06. Conforme mencionei na abertura do artigo, a eficácia do app na segurança do trabalho é impactada por fatores como os critérios de seleção, conservação e uso adequado por parte dos colaboradores. Daí a necessidade de definir com clareza as responsabilidades de cada elo da cadeia desses equipamentos, desde o fabricante até o trabalhador. Neste espaço, destaquei algumas regras essenciais para empregadores e empregados potencializarem a proteção disponibilizada por seus EPIs. Certificado de aprovação. Começando pela aquisição do app, lembre-se de conferir se ele tem um certificado válido junto ao Ministério do Trabalho. Conferido por um órgão técnico competente, o certificado de aprovação atesta que o produto atende a exigências de segurança e qualidade, e possui data de validade. Seleção dos EPIs. Essa é uma responsabilidade da empresa, que deve contar com o suporte do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, se houver, e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Os seguintes pontos devem ser considerados. Atividade exercida e medidas de prevenção em função dos perigos identificados e dos riscos ocupacionais avaliados. EPIs listados no anexo 1º da NR06, demais exigências das normas regulamentadoras e outras legislações. Eficácia necessária para o controle da exposição ao risco. Adequação do equipamento ao empregado e o conforto oferecido. Compatibilidade, em casos que exijam a utilização simultânea de vários app, de maneira a assegurar as respectivas eficácias para a proteção contra os riscos existentes. Manutenção e conservação. Também cabe ao empregador fornecer o app gratuitamente e em perfeito estado de conservação a seus funcionários. Se houver danos ao produto, deve ser providenciada a sua substituição imediata. As equipes de saúde e segurança do trabalho precisam realizar a higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador. Responsabilidades do trabalhador. Falei até aqui sobre as atribuições das empresas sobre os EPIs. Agora, vale citar as responsabilidades dos colaboradores, que são os usuários desses itens durante a jornada de trabalho. Cabe a eles,
nos termos do item 6.6 da NR 06. Usar o equipamento fornecido pela organização apenas para a finalidade a que se destina. Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. Comunicar à organização quando extraviado, danificado ou qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado. Treinamento. Os trabalhadores devem receber treinamento a respeito do uso do app assim que ele for fornecido. A capacitação deve ter base no agente de risco ocupacional e equipamento utilizado. Quando há ruído ocupacional, por exemplo, a empresa deve elaborar e seguir as regras do programa de conservação auditiva, orientando os empregados corretamente sobre o uso de protetores auditivos. Registro de informações. Detalhes a respeito dos EPIs devem ser registrados em relatórios que serão incorporados ao programa de gerenciamento de riscos. Algumas informações indispensáveis são: descrição do equipamento e seus componentes. Risco ocupacional contra o qual o app oferece proteção. Restrições e limitações de proteção. Forma adequada de uso e ajuste. Manutenção e substituição. Cuidados de limpeza, higienização, guarda e conservação. Telemedicina ocupacional para a proteção individual do trabalhador. Já pensou em contar com uma plataforma de telemedicina para organizar seus documentos de saúde ocupacional? Softwares em nuvem, como a Morse, oferecem espaço de armazenamento amplo para armazenar seus arquivos sob a proteção de mecanismos de autenticação e criptografia. Assim, eles são compilados e localizados com facilidade em buscas futuras. Nosso sistema de telemedicina online robusto permite a criação, compartilhamento e assinatura digital dos relatórios, otimizando a rotina do SESMIT, CIPA e gestores de empresas. Basta fazer o login e acionar especialistas em SST à distância, conferindo agilidade para a assinatura do PGR, antigo PPRA, ASO, PCMAT, PCMSO, PPP, PCA, ELITECAT. Também oferecemos o telediagnóstico para simplificar a emissão de laudos dos exames complementares do PCMSO, que ficam prontos em minutos. Solicite já um orçamento sem compromisso e comece a aproveitar hoje mesmo todas as vantagens de ter a telemedicina Morse como parceira do seu negócio.